O plenário do Senado vota amanhã se mantém as medidas cautelares impostas pelo Supremo ao senador afastado Aécio Neves do PSDB. Ainda não foi decidido se a votação será aberta ou secreta. O partido Rede Sustentabilidade, representado pelo senador Randolfo Rodrigues, protocolou hoje um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a votação sobre as medidas cautelares contra o tucano seja aberta. O documento sustenta que, pela gravidade dos fatos, os votos devem ser nominais. O voto secreto poderia evitar o desgaste político sobre os senadores diante das inúmeras denúncias que recaem sobre Aécio Neves. O STF havia determinado o afastamento imediato de Aécio de suas funções parlamentares e o recolhimento noturno em sua residência. Ele é acusado de obstrução de justiça e corrupção passiva, com base nas delações da JF do grupo Friboi. O tucano foi flagrado em áudios articulando pagamentos com Joesley Batista. Além disso, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, apareceu em imagens feitas pela Polícia Federal recebendo R$500 mil em uma mala. De acordo com as investigações, o dinheiro era parte de um total de R$2 milhões que seriam entregues a Aécio. O senador afastado sempre negou as acusações e se diz vítima de uma armação. As medidas cautelares impostas a ele abriram um racha entre o Judiciário e o Legislativo. Por 6 votos a 5, o Supremo decidiu que o próprio Congresso é quem dará a palavra final sobre restrições a políticos. A votação de amanhã pode anular o afastamento do mandato do senador mineiro e também o recolhimento noturno. Para isso, ele precisará do apoio da maioria dos 81 senadores, ou seja, pelo menos 41. O regimento interno do Senado prevê votação secreta em situações de prisão de um parlamentar. A Constituição Federal, porém, não diz claramente que modelo deve ser adotado nestes casos, o que abre brecha para diferentes interpretações. Em 2015, no caso da prisão do senador cassado Delcídio do Amaral, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, sugeriu que a votação fosse sigilosa, mas acabou levando a decisão ao plenário, que optou pelo voto aberto. No final daquele mesmo dia, já com a decisão do Senado, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou que a votação fosse aberta. Na ocasião, o próprio Aécio Neves apoiou o entendimento do Supremo. Este fato, inclusive, é explorado na petição entregue por Randolfo Rodrigues da Rede ao STF. O pedido lembra que Aécio, além de defender a votação aberta, votou pela manutenção da prisão que havia sido decretada contra Delcídio. Além de requerer a votação aberta na sessão marcada para amanhã, a Rede Sustentabilidade também pede que o artigo do regimento interno do Senado, que trata da votação sigilosa, seja retirado de forma definitiva. Pelo menos 13 senadores não devem participar da votação amanhã. Segundo o site do Senado, os parlamentares estão afastados por licença ou em viagem oficial. E o ministro Alexandre de Moraes será o relator no Supremo do pedido do senador Randolfo Rodrigues da Rede, que defende a votação aberta no caso referente às medidas cautelares aplicadas a Aécio. A escolha foi por meio de sorteio. Moraes é ex-integrante do PSDB e pediu desfiliação do partido em fevereiro, quando foi indicado por Temer para assumir a vaga de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo.